resolvemos fazer o segundo simpósio nesse espaço porque a experiência anarquista aconteceu muito próxima daqui. Então, por isso, o evento está sendo realizado nesse local. O primeiro aconteceu aqui e estamos fazendo o segundo hoje. Com a palavra, professor Renato, ele que vem do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Eu vou fazer uma... Bom, eu sou Renato Ramos, pertenço ao Núcleo de Pesquisa Marcos da Costa, do Rio de Janeiro, um dos co-organizadores desse evento, muita honra. Eu vou direto ao assunto, eu vou apresentar aqui o nosso palestrante, o Milton Lopes. O Milton, ele é jornalista e é coordenador do Núcleo de Pesquisa Marcos da Costa. Ele atua principalmente na pesquisa sobre o movimento anarquista no Brasil, mais especificamente o movimento anarquista e movimento operário no Rio de Janeiro. Então eu vou, sem mais delongas, passar a palavra ao meu amigo Milton. Bem, bom dia, né? Bom dia a todos também. Eu estou aqui para falar sobre uma consequência direta da existência da colônia Sicília, né? Que foi o movimento anarquista no Paraná. Eu não vou me deter, não só no Paraná, como em outros estados também, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde Giovanni Rossi morou há algum tempo também. Então, eu até não vou falar sobre os sicilianos nos outros estados, porque alongaria demais aqui a nossa conversa. Então, eu vou me limitar a tentar fazer um histórico do movimento anarquista a partir da Sicília, no Paraná, né? Essa vai ser minha tarefa aqui. A organização dos trabalhadores no Paraná já existia desde o final do Império, mas, obviamente, baseada em moldes mutualistas, né? Como já existia também em outros pontos do Brasil, né? Então, a gente vê que em 1883 já existia em Curitiba a Sociedade Mútuo Socorro Giuseppe Garibaldi, né? Mais tarde, vários anarquistas vão se filiar a essa Sociedade Garibaldi, sicilianos, inclusive, em Curitiba, né? Vai acontecer um evento muito importante na Sociedade Garibaldi, que vai ser a fundação da Federação Operária Paranaense em 1906. E pode-se dizer que a sociedade, mais tarde, vai estar no centro de todas as grandes atividades trabalhistas em Curitiba e, por extensão, no Paraná, né? Os sicilianos que aderiram a ela, merece destaque o Fernando Patitucci, né? Não sei se está certa a pronúncia. Mais tarde foi um dos principais militantes da Liga dos Sapateiros. No interior, né, educação, no interior da Sociedade Garibaldi funcionava a Escola Dante Alighieri, para os filhos de operários. No mesmo ano de 1883, em Curitiba, é fundada a Sociedade Protetora dos Operários, principalmente por iniciativa do pedreiro Bendito Marques e do jornalista Agostinho Leandro, que editou o primeiro jornal exclusivamente dedicado aos operários em Curitiba em 1891, o Operário Livre. Em julho de 84 surge a Sociedade Recreativa e Beneficente dos Operários Alemães e em 1886 a Sociedade Beneficente dos Trabalhadores de Erva Mate. Os trabalhadores de erva mate eram tremendamente explorados no trabalho miserável, escravo praticamente, né? No Alto Paraná principalmente, né? A partir do início do século XX é que surge a primeira entidade de cunho sindical, que é em Curitiba, que é a União Gráfica. O anarquismo especificamente, embora alguns autores queiram remontar a presença deles no Paraná a 1883, quando teria existido em Curitiba um grupo chamado Nihilistas do Averno, né? Eu creio que esse grupo que possuiria afinidades com o anarquismo, mas eu acredito que não fosse um grupo anarquista. A chegada dos anarquistas ao Paraná certamente está ligada à colônia Sicília. O que é interessante, a inserção do anarquismo nos movimentos sociais, ela não vai ocorrer a partir do final da colônia, mas vai ocorrer paralelamente à existência da colônia, né? Em 1891, no dia 30 de novembro, já existe em Curitiba um Círculo de Estudos Sociais, que é uma denominação típica de grupo anarquista, que emite um documento repudiando boletins distribuídos pela Liga Política Ordem e Progresso, afirmando não reconhecer como legal o então governo do Estado. Um dos signatários desse documento era o siciliano Reinaldo Parodi. O próprio Giovanni Rossi, ainda dentro do período de existência da colônia,
fazia propaganda anarquista em seu exterior, no exterior da colônia, como ocorreu, por exemplo, em uma palestra que ele pronunciou em 1892 no Salão Hauer, em Curitiba. Se havia palestra, obviamente, porque havia pessoas interessadas em ouvi-la, né? E é interessante que o jornal A República, de Curitiba, comentava 15 de dezembro de 1892 que os anarquistas estão inundando a cidade. E afirmam também alguns que os anarquistas não foram estranhos a uma greve que ocorreu também em 92 na rede de viação Paraná-Santa Catarina. Ainda em 92, vários integrantes da colônia abandonam a colônia, um deles é o sapateiro Carlo Torti, né, que se junta a outros italianos do mesmo ofício, vindos da colônia, integrantes às lutas sociais da categoria. Então, nós estamos aqui durante a primeira fase do anarquismo no Paraná, né? Em 1892, parece que é um ano que para os anarquistas do Paraná tem muitos eventos, vai aparecer uma das primeiras publicações anarquistas do Brasil aqui no Paraná, que é um jornal chamado 20 de Setembro, né, que era um jornal redigido em italiano, em que os anarquistas do Paraná repudiam o 20 de setembro, que é uma data patriótica comemorada pela colônia, né, e eles apelando para o internacionalismo dos trabalhadores, né. E esse jornal, inclusive, já reafirma princípios anarquistas e combate a dominação burguesa. Já no ano seguinte, também outro pioneirismo na imprensa anarquista, que surge o Lavoratório, o Trabalhador, também redigido em italiano, e um jornal que se define como de defesa dos operários, tem muitos textos anarquistas e ocupando-se de assuntos locais. Nesse jornal vão colaborar o Pietro Riva, da colônia, o filho dele, Giuseppe Riva, e o Gigi Damiani, que vai ser uma figura muito importante aqui para o anarquismo do Paraná. Estava aí uma foto dele que saiu no jornal Anarquista Plebe de São Paulo, ele já é um pouco mais velho, né, usando a gravata Lavalier, que era característica, diz o Afonso Schmidt, dos militantes anarquistas, a maioria deles usava essa gravata na época, né? Então, nessa década, nós tivemos o surgimento de uma primeira fase do movimento anarquista no Paraná. Então, vão haver as primeiras tentativas de inserção nos movimentos sociais, basicamente o sindicalismo revolucionário, o sindicalismo nascente, né? Vai haver uma influência muito grande das ideias de Malatesta, até porque os anarquistas locais, em sua imensa maioria, são italianos, são praticamente todos italianos, né? Já vai se fazer sentir a presença dos anarquistas na educação, com a atuação deles dentro da escola Dante Alighieri, que eu já mencionei, né? E com a fundação, em 1896, de Curitiba, do Instituto Curitibano, que foi fundado por Camilo Vanzolini. E os anarquistas do Paraná começam a estreitar relações com de outros estados do Brasil, principalmente São Paulo. O Gigi Damiani, por exemplo, que nós vemos aí, começa a colaborar num jornal anarquista também, redigido em italiano em São Paulo, chamado Il Risveglio, que é editado por um anarquista chamado Alfredo Mari. E no final da década, finalzinho do século, em 1899, é fundado em Curitiba o grupo específico Germinal Socialista Anarquista. Não sei se pode ser considerado até o primeiro grupo anarquista organizado do Paraná, né? O ano de 1899 também vai ver o aparecimento de O Direito, jornal O Direito, né? O gerente desse jornal vai ser o Egísio Cini, e até hoje nós temos aqui o refrigerante, eu fiquei sabendo se até que tinha existido, então a fábrica que pertenceu a ele, depois aos descendentes dele. Ele fundou e financiava esse jornal. Esse número, inclusive, tem um editorial sobre o 1º de maio escrito por ele, acho que está assinado SC, mas é evidente que é ele. Esse jornal era mantido por subscrições e era distribuído gratuitamente. Saía todo mês, né? Ele se definia como comunista anarquista e a máxima dele era a seguinte: de todos segundo suas forças e a cada um segundo suas necessidades. Esse jornal tirou 32 edições, e chegou a ter uma tiragem de 600 exemplares. Até o número 16 ele era publicado em italiano. Entre os subscritores do jornal, nós vamos encontrar vários sicilianos, antigos sicilianos. Os Agotani, Giovanni Rossi, Pietro Colli. Uma imprensa especificamente anarquista, e o Direito apareceu de 1899 a 1902. Né? Em 1903, o outro jornal anarquista, A Voz do Dever, né?
embora tenha um título meio estranho, talvez para um anarquista, o dever, talvez meio... Mas, enfim, era um jornal anarquista. Começou a ser publicado em setembro de 1903 e refutando mais uma vez as comemorações do 20 de setembro na colônia italiana, apelando para o internacionalismo dos trabalhadores, né? E então os anarquistas começam a incomodar o sistema. Então já começa a haver uma certa vigilância sobre eles, né? Então é interessante a esse respeito uma nota publicada no Diário da Tarde de Curitiba em junho de 1903, em que um anarquista chamado Aquilio Martini pede explicações ao tal de Tatara, que estava fazendo indagações a respeito dele. Então ele pede que pare de incomodar os amigos dele, de ficar fazendo perguntas a respeito da vida dele, etc. O Tatara não foi siciliano, mas ele tinha se tornado anarquista em contato com o Rinaldo Parodi. Ocorrem, inclusive, conflitos políticos com elementos reacionários, né? Como, por exemplo, um que aconteceu em Curitiba, na rua Saldanha Marinho, em que um militante anarquista foi espancado e depois a versão que foi para a imprensa e para a polícia é que ali era uma zona de meretriz, etc., e que ele tinha uma disputa por mulheres, etc. E parece que não foi nada disso, foi uma emboscada para ele, produto de uma discussão política anterior. Né? O Gigi Damiani, em 1904, ele vai lançar O Despertar, que é editado por ele e por outro anarquista chamado J. Buzetti. Também esse jornal seguia a linha do comunismo libertário e pregava o repúdio, claro, à política institucional. Né? E tinha a máxima, era de cada um e a cada um segundo a sua vontade. É interessante esse detalhe, né? Inclusive tem um matiz malatestiano, porque Malatesta dizia que a vontade era essencial para a consecução dos objetivos dos anarquistas, etc. O editorial do primeiro número, o jornal propõe como programa querer a liberdade econômica, assim como a liberdade política. O homem livre de todo preconceito social e religioso, senhor de si, de sua vontade, a abolição das fronteiras, dos quartéis, das prisões, o triunfo da paz, a cessação de todo e qualquer ódio, de todo e qualquer cativeiro. Como se viu, um programa bastante amplo, né? Ainda dentro dessa primeira fase, nós vamos ver o seguinte, que não é só entre os trabalhadores, mas também entre os intelectuais do Paraná, começa a haver uma certa receptividade às ideias libertárias, né? Então eu gostaria de citar uma figura curiosa chamada Magnus Sondel. Ele não foi siciliano, não teve relação com a colônia Sicília. Sondel foi um sujeito que nasceu na Islândia em 1865. A família dele emigrou para o Paraná em 1873 e se fixou em São José dos Pinhais. O pai dele ficou rico com a agricultura e mandou ele estudar, era um sujeito muito inteligente, mandou ele estudar em Minas, no Rio de Janeiro, né? Ele morou no Rio de Janeiro, inclusive, e no Rio de Janeiro ele fundou uma tal de União Sociocrática, que era uma seita que misturava maçonaria, anarquismo e positivismo, né? E que era divulgada através de um livro que ele tinha escrito chamado Catecismo Ortológico. Aí ele atacava a Igreja Católica e pregava, aspas, a revolução anárquica, sociocrática e libertária. Ele então muda-se para o Rio de Janeiro e em 1920 ele volta, ele foi inclusive professor no ginásio paranaense. Ele voltou ao Paraná em 1920 e voltou a editar o jornal dele, o Sociocrata, em Paranaguá. Não sei se, acho que é o próximo, né? O Sociocrata. O Magnus Sondel, essa figura, né, ele é uma figura reverenciada até hoje pela Rosa Cruz e pelos esperantistas. Foi uma pessoa importante também no meio deles. Embora as ideias dele a gente possa ter uma certa reserva, né? Bom, ainda dentro da primeira fase vai haver uma característica muito interessante, talvez uma característica do Paraná, né? E o Direito, que eu mencionei aqui, como outros jornais anarquistas, vai ter uma característica muito forte, o anticlericalismo. Claro, todo mundo vai dizer, mas o anticlericalismo está associado à história do anarquismo, no resto do Brasil e no mundo, né? Mas no Paraná, na minha opinião, ele teve uma extensão maior. E, inclusive, vai haver um grande número para o Paraná de publicações dessa tendência anticlerical, e que juntamente juntava militantes, operários e intelectuais, né? O anticlericalismo misturava tanto os anarquistas como os republicanos, que achavam que tinha que haver um Estado leigo, os positivistas, os maçons, os socialistas, né? Eu acredito que o clero do Paraná, naquele momento, tivesse um momento particularmente reacionário, pelo menos a sua maioria, né?
o anticlericalismo já existia no Brasil desde o final do Império, né? Mas ele vai adquirir depois com a República uma outra dimensão, né, que está ligada inclusive aos movimentos sociais, à luta contra esse aspecto reacionário da Igreja, né? E que vai ter uma grande expressão em São Paulo, com o aparecimento em 1901 do jornal A Lanterna, que vai ser talvez, na história do anticlericalismo no Brasil, talvez o grande veículo do anticlericalismo, né? E é uma coisa interessante a gente observar o seguinte: o jornal A Lanterna surge em 1901 em São Paulo, e no mesmo ano, quer dizer, funda-se em São Paulo a Liga Anticlerical de São Paulo, e no mesmo ano, aqui em Curitiba, né, funda-se a Liga Anticlerical Paranaense. Quer dizer, há uma sintonia muito grande no Paraná com esse aspecto, né? O primeiro jornal anticlerical, assim, com características talvez próximas do anarquismo, inclusive com colaboração do Gigi Damiani, é o jornal Electra. Electra era uma peça do anticlerical de um autor espanhol chamado Pérez Galdós, né? E para confirmar o que eu estou falando, ainda em 1902 surge outro jornal, ainda com Electra circulando, que ele foi de 1 a 3, surge um outro jornal anticlerical chamado Azorrague, em Curitiba, né? E a gente pode avaliar como a igreja tinha aspectos intolerantes nesse momento aqui, porque um fato acontecido aqui em Palmeira em 1905, que o professor deve conhecer bem, né? O Carlo Torti, que era sapateiro, né, e siciliano, isso na minha fonte, professor, de repente, ele na véspera da celebração do São Sebastião, que me parece que é um santo que tem devoção aqui na cidade, eu não sei, ele distribuiu boletins criticando a comemoração da data, né? E no carnaval seguinte, alguns católicos fantasiados o sequestraram e obrigaram a comer os boletins. Bom, mas enfim. Na primeira década do século XX, então, continua a luta anticlerical. Outros jornais surgem, né, anticlericais, em conexão com o movimento anarquista, né? Tem a Vanguarda, em 1905, o Combate, em 1907, os dois de Curitiba, o Escalpelo, que eu acho que já mencionei, em Ponta Grossa, em 1908. Esse último, o Escalpelo, com a colaboração do Gigi Damiani. Bom, então, por volta de 1906, nós podemos dizer que há uma segunda fase. Até então, os anarquistas estavam interessados em criar como no resto do Brasil também, há uma certa identidade. Eles estavam até então preocupados em se inserir nos movimentos sociais, até criar condições para esses movimentos sociais atuarem, né? O ano de 1906 vai ser muito importante para o anarquismo no Brasil, e vai acontecer o primeiro Congresso Operário Brasileiro no Rio de Janeiro, né? Aqui no Paraná, com esse congresso, vai haver uma euforia inicial, né? E é uma coisa muito interessante para se ver o pioneirismo dos anarquistas no Paraná, que o congresso se realiza no Rio de Janeiro no dia 15 a 20 de abril de 1906, no Centro Galego, no centro do Rio de Janeiro. E no dia 15 de abril, exatamente, é fundada em Curitiba a Federação Operária Paranaense, né? O Congresso Operário reunido no Rio, ele consagra os princípios para o operariado do sindicalismo evolucionário, quer dizer, um sindicalismo horizontal, livre de tutelas políticas e religiosas, federativo e elegendo a ação direta como arma de luta dos trabalhadores. Essas ideias também já vinham germinando aqui no Paraná, né? A sessão de fundação da Federação Operária Paranaense se dá nos salões da Sociedade Garibaldi, como eu já mencionei antes, né? De início, para você ter uma ideia, com o Estado, nas condições do Paraná naquele momento, a Federação, em 1906, no momento da sua fundação, já tem 400 sócios. Quer dizer, houve bastante sincronia até com o que estava acontecendo em termos do sindicalismo revolucionário no resto do país, né? O 1º de maio de 1906 é comemorado publicamente em Curitiba, me parece que foi o primeiro comemorado publicamente, né, na cidade, talvez no Paraná. A federação participou ativamente da organização dessa celebração do 1º de maio, dos mártires de Chicago, né, sempre com aquele sentido de que não era uma data de festa, mas sim de luto pelo sacrifício dos mártires de Chicago. Nesse dia, de 15 às 18 horas, houve um grande desfile em Curitiba, que foi até o Teatro Guaíra, né? Na Sociedade Garibaldi houve uma grande solenidade em que discursou o Carlo Torti, né, antigo siciliano e primeiro presidente da Federação Operária Paranaense. E
e Lopes Neto, que eram representantes da Federação Espírita e da Liga dos Sapateiros. Né? Os sapateiros constituem uma categoria particularmente sensível às ideias anarquistas, né? E do sindicalismo revolucionário aqui no Paraná, e chegaram a adornar suas oficinas de trabalho com fotos de militantes eminentes como Crapote. Alguns dos sicilianos que foram para Curitiba eram sapateiros, como Ferdinando Patitucci, Timóteo Barbalhão. Né? A Liga dos Sapateiros, fundada no mesmo ano da Federação Operária, em 1906, foi uma das organizações operárias mais atuantes do estado do Paraná. Né? Outras categorias também começam a sofrer influência anarquista, como os alfaiates, os ferroviários e os barbeiros, que transformavam os salões em locais de debate. Né? Então, tudo isso, há uma euforia inicial no movimento operário do Paraná com as propostas anarquistas e do sindicalismo revolucionário. Em 1906, os sapateiros, justamente mencionados, são eles que deflagram uma greve histórica, que é lembrada até hoje na história social do Paraná. Eles deflagram uma greve pedindo um reajuste de 25%, e toda a indústria de calçados de Curitiba é paralisada. Formam-se piquetes por toda a cidade, nas bancas de sapateiro nas ruas da América, Liberdade, Riachuelo, 15 de novembro. A greve durou 20 dias e apenas 2 fábricas recusaram o reajuste pretendido. Então, declara-se o boicote a essas 2 fábricas e a greve é vitoriosa. Participaram dessa greve Torte, Severo Astuso, Ângelo Crisola, Diego Mugliati, Caetano Granato, Bienzo Faniani e o Timóteo Barbalhão, que é uma figura também bastante importante. Todos eles anarquistas e sicilianos. Nesse momento, o Paraná, em 1907, acho que segundo o censo que foi realizado por aí, tinha 297 indústrias, 4.724 operários, era o 6º colocado em termos de produção industrial do país. No campo existiam de 8 a 10 engenhos de erva mate, que eram verdadeiras prisões anti-higiênicas, com trabalho bestial pior do que nas minas. Né? Os anarquistas também vão se aproximar dos trabalhadores do erva mate, inclusive vai haver greves violentas no Alto Paraná em função da luta dos trabalhadores da erva mate. Os padeiros, por exemplo, em Curitiba também é outra categoria que se aproximou bastante do anarquismo. Eles trabalhavam de dia e de noite, fazia pão à noite e tinha que vender de dia. Entregar, vender de dia. Logo em seguida, dentro desse espírito de euforia, se realiza um congresso operário estadual, de que participaram a Federação Operária, a Liga dos Sapateiros, a União dos Alfaiates, a União Gráfica, o Clube dos Operários de Paranaguá, a Sociedade Operária de Morretes, às vezes quantas organizações já existiam. Né? A Liga Operária Ponta Grossense, a Liga Operária de Antonina, a Sociedade Protetora dos Operários e a Sociedade Beneficente Internacional de Água Viva. O congresso durou 3 dias, discutindo 5 temas diariamente, com grande entusiasmo e concorrência, mas houve um incidente que perturbou os trabalhos do congresso, porque um delegado de Ponta Grossa afirmou que o presidente da FOP, que era o Torte, era anarquista e o secretário anticlerical. Então os denunciou como inimigos da pátria, do exército e da igreja. E isso causou a debandada de 30% dos congressistas. Apesar disso, o Congresso teve características interessantes, mais uma vez a questão das especificidades do Paraná. Ele se pautou pela aceitação de princípios do sindicalismo revolucionário radical, né, mais até do que em outros congressos. E foi muito importante também a participação dos sapateiros, mais uma vez. Né? Então, eu acho que a partir desse momento consolida a ideia do sindicalismo revolucionário e das teses anarquistas no movimento dos trabalhadores do Paraná. Então, isso cria até um certo pânico entre as autoridades. No 1º de maio de 1907, as comemorações atemorizam as autoridades, que chegam a mobilizar tropas para tomar conta da passeata. E mais uma vez, uma passeata de sociedades operárias por Curitiba, vão para o Teatro Guaíra na parte da tarde, né? E é interessante que no palco do Teatro Guaíra estão os estandartes da Federação Operária e uma bandeira vermelha e preta dos anarquistas, com a inscrição Terra e Liberdade. O teatro, com uma concorrência muito grande, né? Canta o hino do 1º de maio, do Pietro Gori, né? Que é um anarquista italiano, viveu muito tempo na Argentina, né? E os oradores que se seguem nesse 1º de maio de 1907 conclamam os assistentes a formarem sociedades de resistência, esclarecendo sobre o significado real
da data, né? À noite a programação continua com distribuição de panfletos, etc. No quadriênio 1908 a 1912 há um certo refluxo, tá? Embora já pareça, essas ideias pareçam já ter encontrado um terreno fértil no meio do sindicalismo, dos movimentos sociais, aquela questão do Congresso, do afastamento de 30% dos delegados, influiu um pouco na mobilização, no entusiasmo dos operários, né? O Carlo Torti, então, numa correspondência que ele escreve para o jornal Terra Livre, o jornal anarquista de São Paulo, ele já se queixa da apatia do operariado do Paraná. No entanto, a propaganda continua, o movimento continua, né? Mas, em consequência disso, já em abril de 1908, a Federação Operária se extingue. Aparecem publicações anticlericais, continuam existindo, já falei do Escalpelo, a Bombarda, em Curitiba, em 1910, mais um jornal anticlerical. Eu fico impressionado com a quantidade de jornais anticlericais, né? Em 1908 funda-se então uma liga operária em Curitiba, né? E essas ideias continuam, apesar de tudo, desse refluxo vivas, tanto é que, quando em outubro de 1909, o fuzilamento do pedagogo anarquista Francisco Ferrer na Espanha, há uma série de protestos no mundo inteiro contra isso. Em Curitiba, eles também adquirem uma certa violência, inclusive com manifestações de sociedades espanholas, que uma delas, em Curitiba, chega a tirar o retrato do rei Afonso XIII pela janela, que é queimado na rua, etc. O que é interessante é o seguinte: a questão da colônia Sicília, ela foi uma experiência de anarquismo, de uma comunidade anarquista no meio rural. Mas não foi a única no Paraná que existiu, né? Em 1909, o Gigi Damiano, então, ele deixa o Paraná, tá? Vai para São Paulo, onde ele vai permanecer por 10 anos até ser deportado em 1919. E vai chegar ao Paraná um anarquista alemão chamado Friedrich Knistede. Knistede militava desde adolescente, né? Nasceu em 1874, e era um artesão fabricante de escovas e vassouras. Ele vai ser uma figura muito importante, ele vai estar no Paraná por 2 vezes, e vai ser uma figura muito importante no movimento anarquista do Rio Grande do Sul, né, onde ele vai falecer, vai permanecer por 30 anos e vai falecer em 1947. Em 3 de junho de 9, o Knistede embarca para o Brasil, para fugir das autoridades alemãs e francesas. Ele é um militante muito visado e tudo. Ele vem para o Brasil para se juntar a uma colônia que existia à beira do rio Ivaí, aqui no Paraná, cujo programa dessa colônia, a colônia chama-se Futuro, em alemão Zukunft, né? E o programa da colônia era o seguinte: anarcocomunismo, vegetarianismo, nudismo e volta à natureza. Depois de uma curta estada no Rio de Janeiro, em Curitiba, em albergues de imigrantes, ele vai se estabelecer como agricultor na colônia Nova Galícia, perto de Porto União. Em agosto desse ano, em 9, depois de passar o seu lote para o imigrante polonês, volta para um abrigo de imigrantes em Ponta Grossa e finalmente ele chega à colônia Zukunft. Depois de um ano trabalhando no campo, ele vai ser alvo da vingança de outro imigrante alemão que não pagava os trabalhadores e os fornecedores, e ele denuncia esse imigrante para um jornal alemão de Curitiba. Ele, para se vingar, mobiliza as autoridades dizendo que a cabana do Knistede está no terreno dele, então ele tem que desmanchar. O Knistede simplesmente se muda, né? Passa por outras colônias, recepciona anarquistas alemães que chegam ao Paraná, principalmente para se juntar a essa colônia na beira do Ivaí, e logo depois ele vai para Ribeirão Preto, em São Paulo, de onde ele volta à Europa, né? Bom, no período de 9 a 12, como eu falou, houve um refluxo do movimento operário, mas no período que antecede imediatamente a Primeira Guerra Mundial, no Paraná organizam-se muitos sindicatos e associações operárias, em cidades como Antonina, Ponta Grossa, Morretes e Paranaguá. E vão acontecer várias greves de grandes proporções, como a dos ferroviários, da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, em 1910 e 11, e dos trabalhadores da erva mate, em 1913, eu já tinha mencionado. Em 1912, um boom que houve na economia brasileira se encerra.
Isso gera uma atmosfera de tensão social muito grande, e os preços dos gêneros de primeira necessidade sobem muito, havendo uma disparidade com os salários dos trabalhadores muito grande. Então, há a eclosão de várias greves no país, com destaque para a de São Paulo, em 1917, que vai se alastrar para outros estados, como Curitiba e Paraná, e vai acontecer a grande greve geral de Curitiba em 1917. Né? Por exemplo, em maio de 13, já uma multidão na Praça Tiradentes, em Curitiba, elege uma comissão para dialogar com as autoridades sobre a questão do custo de vida. E os anarquistas que procuram criar no Paraná, então, uma organização política específica, que é fundada às vésperas da Primeira Guerra Mundial. 14 de maio de 1914, surge a União Libertária 1º de Maio, que, além das atividades políticos-sociais, também desenvolveu a cultura libertária. Na sede deles, em Curitiba, várias peças de cunho social eram representadas, né? e conferências, muitas conferências eram pronunciadas. O secretário dessa união era um anarquista chamado Adolfo Silveira, né? Que vai ter um papel muito importante na greve de 17 em Curitiba. 17 é um ano emblemático, como todos sabem, porque ocorre em fevereiro, os trabalhadores russos depõem o governo do czar, cansados da exploração e da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Né? A Revolução Socialista chega às portas da Europa e dá esperanças de uma transformação social no Brasil a todos os trabalhadores do mundo, inclusive do Brasil e do Paraná. E em 14, curiosamente, o Knistad volta ao Paraná, tendo que deixar novamente a Europa, se meteu em mais confusões devido à sua militância, que às vésperas da Primeira Guerra Mundial, o Estado alemão estava mais focado no antimilitarismo. 8 de setembro de 14 ele está em Curitiba e logo depois em Ponta Grossa. Ele vai ocupar um pequeno lote à beira do rio Pombas, vai se dedicar à construção de estradas e fabrica escovas com comerciante de Castro. Uma comissão de engenheiros, ao visitar as obras dessa estrada, vai se surpreender com uma biblioteca que o Knistad tem com mais de 100 volumes, com autores como Nietzsche, Kropotkin, Bakunin, Recli, Stirner, Tolstói e Proudhon, entre outros. Em 1915, Knistad vai escrever o cônsul alemão em Curitiba, negando seu servir ao exército do Kaiser e a qualquer exército. O cônsul adverte ele que isso pode trazer consequências para ele evidentemente não está nem aí para essa ameaça do cônsul. A fama dele se espalha e os anarquistas de Ponta Grossa mandam um companheiro chamado João Paulista para conhecer o Knistad. Knistad, então, ele passa a receber a imprensa anarquista e operária do mundo inteiro, muda-se para Castro, depois para Ponta Grossa. Em Ponta Grossa, em 17, ele assiste uma cena impressionante com a greve dos ferroviários, com as mulheres dos ferroviários se jogando na frente dos trens para impedir que os furagreves fizessem os trens trafegar. Né? Ele se reuniu com anarquistas de Ponta Grossa e dali ele foi para o Rio Grande do Sul, onde ele vai permanecer até o final da vida. Né? O detalhe é que Knistad foi preso 54 vezes durante a vida. Bom, então nessa quadra, nesse período, 1917, um ano emblemático, né, como todos sabemos, vão circular em Curitiba dois jornais anarquistas. O primeiro é o Terra Livre, né, e que tinha surgido a 17 de fevereiro, tinha como epígrafe Terra Livre e Pão para Todos. Tinha artigos de crítica social e tinha vários assuntos, criticava vários assuntos, como a exploração do trabalhador, a religião, a guerra, explicava o significado real do 1º de maio e denunciava a escravidão nos ervais do Alto Paraná. O segundo jornal, A Revolta, bastante sugestivo o título também, aparece 6 de abril, apresentando-se como órgão dos trabalhadores. E, inclusive, procurava satirizar a reação que o aparecimento dele ia provocar na burguesia local, e comentava também assuntos regionais, inclusive a questão dos ervais também. Né? Nesse clima ainda, a 1º de maio de 1917, se destacam os anarquistas nas comemorações de 1º de maio, os anarquistas Otávio Prado e o já mencionado Adolfo Silveira, que participavam do Terra Livre. Em Curitiba, houve uma passeata que terminou na Sociedade Protetora dos Boleiros e resolve-se em assembleia a criação de uma federação operária de resistência. Bom, um grande fato também na história do Brasil, em 17, vai ser a grande greve geral de São Paulo, ocorrida nos meses de junho e julho desse ano. Né? No Paraná, há um movimento intenso em relação a isso, achando que os trabalhadores têm que ser solidários com os de São Paulo. No dia 15 de julho, há uma grande assembleia em Curitiba que decide por essa solidariedade na prática aos grevistas de São Paulo.
O jornal anarquista Terra Livre vai ser muito importante na mobilização das pessoas em relação a essa solidariedade aos grevistas de São Paulo, distribuindo panfletos, folhetos, enfim. Depois de um grande comício que vai acontecer na Sociedade Protetora dos Boleiros durante toda a noite, do qual os anarquistas, 3 anarquistas, Otávio Prado, Adolfo Silveira e o Bartolo Scamanhan, se alternam como oradores, né? É declarada greve geral, evidentemente eles tiveram um poder de persuasão sobre a massa, né? E começam já no dia seguinte a haver piquetes, né? Paralisando-se os transportes na cidade, os bondes param, né? Outras categorias começam a aderir, os ferroviários, os comerciários, os alfaiates, os pedreiros, né? E há uma tentativa inicial dos grevistas de tomar a usina elétrica e fornecer a luz a Curitiba, mas a polícia conseguiu deter, né? No entanto, às 18 horas, esse dia, a ocupação da usina se consuma e Curitiba fica às escuras. Os grevistas tentaram deter também um trem da Salt Brazilian Company, que acho que era uma companhia inglesa que explorava a ferrovia aqui, né? Então começa um tiroteio entre os grevistas e a polícia. É um clima bastante tenso da greve geral de Curitiba, de 17, né? O Silveira, o Prado e o Scamanhan são escolhidos para formar uma comissão para dialogar com as autoridades sobre as reivindicações dos trabalhadores, né? Vão falar com o chefe de polícia, esse aceita ser um intermediário junto aos empresários, ao governador, e pede que Lindolfo Pessoa, o nome do chefe de polícia, ele pede que não haja tumultos. Então o pessoal concorda e é um ambiente de pacificação momentânea, né? E ele vai à associação comercial, faz uma reunião com os empresários que declaram o seguinte: não, os nossos trabalhadores eles não estão descontentes com nada, é por causa desses tumultos, então a gente dispensou eles por causa disso, mais nada, eles não estão em greve. Aí o Lindolfo pensou: então tá bom, então eu vou reprimir, deve ser um bando de vagabundos para aí que não deixa as pessoas trabalharem, então não sei o quê. E aí começa realmente uma postura mais hostil da polícia, com os grevistas, com uso de infantaria, cavalaria, né? E é proibida toda e qualquer reunião, sendo permitida só uma assembleia para decidir os rumos da greve na Sociedade Protetora dos Boleiros cocheiros, né, de carruagem que existiam na época. O Otávio Prado, nessa assembleia, pede uma trégua e o chefe de polícia, que estava presente, libera os presos, para garantir que os tumultos cessem, né? Em 21 de julho, a maçonaria nomeia uma comissão para se entender com os grevistas. Essa comissão vai se reunir no dia seguinte, nas imediações do local dessa reunião, há 3.000 operários esperando o resultado dela. Os maçons propõem a separação das reivindicações por classe e a volta da ordem pública. Os grevistas concordam. No entanto, volta a haver enfrentamentos com a polícia, né? Aí ocorrem depredações mais violentas, né? Os grevistas tentam impedir a saída do trem de Curitiba para o litoral, uma ponte sobre os rios Barigui e Belém arrancada, e a polícia impede, eles tentam arrancar os trilhos da estrada de ferro que são impedidos pela polícia. Uma bomba é arremessada contra um bonde, vocês veem que a história social do Paraná é bastante intensa, os conflitos de classe, sociais, né? Uma bomba é arremessada contra um bonde, um popular é preso com uma bomba de dinamite que estava intacta, né? E as pessoas que trabalham, são entregadores de gêneros alimentícios, são impedidos pelos grevistas de trabalhar. O abastecimento de água de Curitiba também é prejudicado porque um aqueduto é destruído pelos grevistas. Bom, perante essa situação, o chefe de polícia resolve fazer o quê? Reprimir não só os grevistas propriamente dito, mas principalmente aqueles que ele considera os grandes responsáveis por essa situação, quem seriam os anarquistas. Então há um grande número de prisões, em máximo, né? E o jornal Diário da Tarde de Curitiba diz o seguinte: o número de anarquistas presos é grande, pode-se dizer que o movimento foi completamente sufocado. Realmente há uma repressão. A mídia da época apoia a ação policial e saúda o fim da anarquia em Curitiba. Bom, a greve sufocada, nossos 3 conhecidos, Otávio Prado, Bartolo Scamanhan e Caetano Grassi, também, que não sei se era siciliano, agora não estou me recordando. Esses 3 simplesmente desaparecem de Curitiba e do Paraná, não se ouve mais falar deles. Não se sabe se eles foram mortos pela polícia, se foram deportados aleatoriamente, né? Parece que a polícia evitou o habeas corpus deles, transferindo-os de prisão em prisão, né? Bom, e a solidariedade dos trabalhadores do Paraná, dos anarquistas do Paraná, mas melhor dizendo,
não vai cessar, como o resto do Brasil, não vai cessar aí. Em novembro de 1918, há um movimento insurrecional dos anarquistas no Rio de Janeiro, e aborta, fracassa. Outro movimento é planejado para o ano seguinte. E diz o Everardo Dias, né, que era anarquista na época e tal, participou desses acontecimentos, que havia esse movimento previsto para o ano seguinte e que no Paraná estava prevista a eclosão desse movimento também. Continuam as greves, apesar da repressão à greve geral de 17, 19 e 20 a 12 greves em várias categorias, né, no Estado, né? E essas greves já vão ser coordenadas pela União Operária do Paraná, que é uma central sindical independente, que foi fundada em junho de 1919 e vai atuar nas décadas de 20 e 30 como a maior aglutinadora do movimento operário no Estado. Vai ter 800 sócios na fundação e final de um mês, 800 sócios ao final de um mês e 3 meses depois tem 2.000. Tá? Chegando a 5.000 em 1921. Lança o jornal O Proletário, em 1919, que tem uma forte dose de influência libertária. Não sei se seria a próxima projeção. A Proletário, né? Tá. E veicula fatos relacionados à União Operária do Paraná, artigos sobre alcoolismo, acidentes de trabalho, sindicalização e notícias sobre o movimento operário em outros países. Em 19, o ano da fundação da União Operária, ocorrem 3 greves vitoriosas em Curitiba, que para os ferroviários, que vão ser outra categoria, já falei, bastante ativa, né? E os operários de fábricas de fósforos. Em 1920, como eu creio que acontece no resto do Brasil, me parece que é o auge da influência anarquista da classe trabalhadora no Paraná e de uma forte presença dentro da União Operária do Paraná. Né? No início do ano, a União Operária lidera a organização e resistência dos ferroviários, que no ano anterior, na greve, eles haviam recebido uma promessa da companhia de que não seriam demitidos em função da greve. Não só eles foram demitidos, como a companhia tentou se apoderar da caixa de socorros deles. Essa greve dos ferroviários se alastrou de Curitiba para Ponta Grossa, Rio Negro, várias cidades. Né? E várias pontes foram dinamitadas, também foi uma greve violenta. Né? O presidente da República, então, que era Epitácio Pessoa, ordenou uma repressão severa à greve, com ordem para processar e punir os nacionais responsáveis pelo movimento e deportar os estrangeiros. Bom, a 8 de janeiro, a Curitiba está às escuras novamente, né? Cortaram o fornecimento de luz à cidade, e vai ficar assim até o final da greve dos ferroviários. As reuniões operárias são proibidas, tá? No entanto, logo em seguida, os operários voltam ao trabalho e mais uma vez há um silêncio da mídia, em geral, sobre o destino dos militantes presos. Não se sabe o que aconteceu com eles. Né? Os ferroviários tanto eram ativos que no 3º Congresso Operário Brasileiro, de 1920, de 23 a 30 de abril de 1920, no Rio de Janeiro, eles enviam um alemão, um anarquista alemão, também aqui de Curitiba, Waldemar Heichtl, representando a União Ferroviária de Curitiba, teve lá nos trabalhos. Né? Além dele, havia o Antenor Silva Faria, que representa a Internacional Operária da Southern Brazilian Railway, outra estrada de ferro, e Alberto Pereira, que representa o Sindicato da Construção Civil. Heichtl, muito ativo, ao voltar para o Paraná, ele já publica, inclusive, no jornal A Plebe, no jornal anarquista de São Paulo, uma coluna trabalhista, né? Contestando coisas veiculadas na mídia do Paraná na época, o jornal Comércio do Paraná, que tinha uma coluna trabalhista completamente louca, dizendo um monte de bobagens, né? E vai aparecer logo em seguida a União Operária, após o Proletário, vai aparecer o Trabalho, que também é outro jornal da União Operária. Né? Nesse jornal, que o Heichtl também é colaborador, ele vai se definir como anarquista e esclarecendo que entende por anarquia que é o dever de todos lutar pela regeneração social. Como eu falei antes, Magnus Sonda, de 1920, está de volta ao Paraná. Em Paranaguá ele edita o Sociocrata, né? Com a epígrafe que se definia como órgão racionalista dedicado ao proletariado de ambos os sexos. Com a epígrafe, tudo é de todos, e para um ser efêmero possuir, não mais que usufruir. A década de 20 vai trazer profundos desgastes ao movimento anarquista do Brasil, de modo geral, e como não podia deixar de ser também no Paraná. O governo do Arthur Bernardes, de 1922 a 1926,
vai se caracterizar por uma ampliação, a perseguição e a repressão de todos os dissidentes políticos. Para os anarquistas, além do cerco aos sindicatos livres e da prisão de militantes, isso significa, por exemplo, o fechamento das escolas modernas, segundo o modelo do Ferrer, né? No Paraná elas existiam também, né? E o próprio jornal da União Operária, que eu falei, possuía a preocupação com a educação racionalista. Chegou a publicar, inclusive, um decálogo da escola, os 10 mandamentos pedagógicos, né? Perto de Paranaguá, em Morretes, funcionava em março de 1923 a escola Agripino Nazaré. Agripino Nazaré era um líder socialista, em determinado momento ele se disse anarquista, etc., mas abandonou logo, né? Ela escapa do fechamento das autoridades, porque é considerada que está num local meio distante, etc., as autoridades não se preocupam mais com ela, né? Muito com ela, né? Mas, então, mais um grupo é fundado. Em Paranaguá, fundado um grupo anarquista específico, Liberdade e Igualdade. Prova de que o movimento vai continuar ativo mesmo sob a repressão do governo do Bernardes, né? A repressão do governo Bernardes vai endurecer ainda mais depois do levante militar de 5 de julho de 1924 em São Paulo. O 1º de maio de 24, por ter ocorrido antes do 5 de julho, ainda vai ter uma certa aura de liberdade da comemoração, né? Há uma certa movimentação ainda em Curitiba, tem uma reunião na sede da União Operária, né? E ainda se relembra a data como um dia de luta, né? Bom, depois do governo Bernardes, nós vamos ter a Era Vargas, né? A partir de 1930. A Era Vargas vai se caracterizar não só pela repressão ao sindicalismo livre, mas como uma tentativa mais forte de cooptação desse movimento independente pelo Estado, né? No Paraná ainda há restos do movimento, como por exemplo em 1927 a Tribuna, um órgão da Sociedade Operária do Paraná, ainda relembra o fuzilamento do Ferrer na Espanha, né? Mas o 1º de maio de 1928, por exemplo, já é um desastre, porque já estão presentes várias autoridades nas comemorações, né? Inclusive o comandante da Força Pública de Curitiba, e quem anima a celebração é a banda musical da Corporação da Força Pública do Paraná. E a partir daí, o 1º de maio, que tinha sido declarado feriado desde 1919, passa a ter sempre a imagem de uma festa concedida, né? E os sindicatos cada vez mais começam a ser sugados por essa política. Em 1931 é criado o Ministério do Trabalho, né? Sob pretexto de normatizar a sindicalização, o controle do Estado sobre a atividade sindical passa a ser cada vez maior, que o sindicalismo livre é o grande vetor social do anarquismo, né? Há uma legislação que proíbe a propaganda ideológica nos sindicatos, e faz uma série de exigências para a constituição de um sindicato. O nome dos integrantes tem que ser fornecido às autoridades, procurando barrar essa influência dos anarquistas, né? Ainda em 1931, o jornal O Operário, da União Operária do Paraná, defende ainda a essência da data, né? Bom, a década de 30 vai se caracterizar até pelo falecimento de alguns sicilianos, né? Vai se caracterizar aqui no Paraná pela redescoberta da colônia pelos anarquistas, porque Alexandre Cerchiai visita o Paraná, né? Que era um anarquista de São Paulo, italiano, que militava em São Paulo. Ele se integra bastante, o professor explicou isso para mim ontem, se integra bastante com anarquistas ex-sicilianos, etc. Ele vai visitar, vai ficar inclusive hospedado na casa do Pimpão Agotani, aqui em Palmeira, né? Vai visitar os terrenos que eram da colônia e vai publicar uma publicação anarquista de São Paulo em italiano, chamada Quaderni della Libertà, Cadernos da Liberdade, editados por ele, vários textos de Giovanni Rossi sobre a colônia, né? Alguns falecimentos de sicilianos, então, acompanhando até uma certa decadência do movimento. Cusio Corsi faleceu em 32, me parece, em Curitiba, Daniel Duzzi. É um momento também no panorama internacional em que se ergue o fascismo, né?
que vai desembocar no golpe de Estado aqui do Getúlio em novembro de 1937. Em 1945, ao final do Estado Novo, ao sair da clandestinidade, os anarquistas, inclusive dos do Paraná, vão ver o seu movimento seriamente comprometido. Eles foram expulsos violentamente dos sindicatos e se tornaram agora meras repartições a serviço do Estado. Bom, segue a história dos anarquistas do Paraná. Temos aí um jornalzinho, creio que de 2011, no Batente, me parece que agora já existe um outro. Então, quer dizer, essa história continua. Eu vou parar por aqui, porque questão do tempo, etc. A minha pesquisa tinha ido inicialmente um pouco além, até a década de 50, mas acho que ao enfocar esse período clássico, as coisas já ficam bastante interessantes, né? Então, muito obrigado a todos.